A gente cansa de ter que explicar o óbvio. E, na verdade, eu percebo que essa discussão é uma discussão muito quente, não só no movimento negro, mas na sociedade, de um modo geral. Mas eu estou cansada de ver a gente entendendo que é importante a gente discutir esse assunto, mas acho que o mais importante é a gente entender, sinalizar que existe essa questão e que a gente precisa combater essa questão. Então, não dá mais... a solidão da mulher negra está diretamente ligada à questão da mulher negra não ser considerada um símbolo de beleza. A mulher negra, os homens, tanto de um modo geral, negros ou brancos, eles cresceram vendo as mulheres que antes eram as mucamas e as escravas virarem as suas empregadas domésticas, as suas cozinheiras, as suas babás. E aí, é por isso que eu falo muito de representatividade e de o quanto que é importante a gente ver mulheres negras em lugares de beleza, como símbolos de beleza, mas não a beleza padrão, porque a gente sabe que tem ali 3 mulheres negras eleitas que estão em todas as capas de revista, mas só são essas 3. Elas são lindas, maravilhosas, conquistaram seu espaço, elas são importantíssimas ali, mas o padrão da mulher brasileira não é só aquela mulher magra. Até para ser essa mulher nesse lugar, ela tem que ser magra, ela tem que ter um corpão, ela tem que ter o cabelo X, ela também tem que ser um padrão enquadrado na sociedade. A criança negra no Brasil, ela não tem referência de criança em lugar nenhum. Bonecas negras. Se eu quero colocar para as minhas sobrinhas um conteúdo, eu tenho que buscar um conteúdo específico que uma mulher negra fez, porque ela sentiu aquela necessidade. Mas assim, eu estou cansada, de boa, estou cansada se a gente for olhar até aqui, dentro do nosso canal, eu quero ver mais mulheres negras no GNT, apresentando programas, sabe? Eu estou cansada de falar desse assunto, eu estou cansada, eu quero ver ação, eu quero ver coisa acontecendo, sabe? Fui criada, de fato, para ignorar e deixar tudo como tá. Que tá tudo certo. É o tempo inteiro alguém dizendo que você não merece estar naquele lugar. Não é fácil. A tendência é se apagar. Você imagina um negro que é pobre, vive dentro de uma favela, que não pode sair com uma mochila 4 horas da manhã para pegar o transporte, que é parado porque estão achando que ele está carregando uma arma, que a bolsa dele é roubada. Esse é o dia a dia do negro brasileiro. O racismo, ele se apresenta de várias maneiras, né? Você pode tudo, mas você não pode disputar o mesmo espaço. Aí ele se apresenta. A gente tem que olhar com senso crítico com a maneira como as nossas histórias foram contadas. Tá tudo errado. Tá tudo errado desde a escola. Tá tudo errado desde dentro das nossas casas. A gente tem que educar os nossos filhos de outra maneira. Olhar com carinho para nossa história, olhar com amor, olhar com orgulho. A gente fala de escravidão, acho que tem que começar a falar de um outro jeito. De falar, olha a barbaridade, olha como os brancos foram bárbaros e invadiram o continente, sequestravam pessoas, diluíam famílias e fizeram isso com esse povo. E esse povo que veio, que baixa muito suor, muito sangue, muita paulada, construiu esse país nosso. Olha que povo incrível. Com certeza absoluta que nenhum negro nesse país respira tranquilamente. A nossa vida é um sobressalto. Poxa, ser mulher é difícil pra caramba. Pô, a gente tem que pensar 15 vezes na roupa que vai usar antes de sair de casa. Não por uma questão nossa, mas segurança mesmo. Eu não sei o que eu vou encontrar na rua, sabe? Tudo aquilo que eu faço tá sempre condicionado a como o outro vai reagir a mim. Isso é muito difícil. E é como se eu não pudesse ser realmente quem naturalmente eu sou. E ser lembrada disso por outras mulheres, pô, só piora as coisas. Vem desde a infância, no fato da gente não ter, muitas vezes, amigos, das crianças não querendo brincar com a gente. Falando especificamente de mim, na época de festa junina, na infância, os meninos não faziam par comigo e falavam na minha cara, eu não vou dançar com a ninguém. Tem toda uma construção que coloca a mulher negra desde muito cedo como aquela que não é a bonita, não é a bela. O homem negro, ele também cresce nessa sociedade, ele também recebe esse tipo de valores. Então, qual é a mulher que é apresentada como a mulher a ser conquistada, né? Então, é a mulher branca. Então, não é que ele rejeite a mulher negra, ele também foi informado por essa sociedade dessa maneira e muitas vezes acaba reproduzindo esse comportamento. A gente foi obrigada a ser forte porque esse Estado ele é omisso, porque esse Estado é violento, a gente não teve opção. Demonstrar nossas fragilidades, falar das nossas dores é um caminho também para nos humanizar e nos tirar desse lugar da guerreira e entender que a gente é um ser humano e que também quer ser amado, que quer ser cuidado, que quer ser respeitado, assim como outro qualquer ser humano.
qual é a diferença entre criar um menino e criar uma menina? Eu sempre falo que eu não vejo diferença entre criar meninos e meninas. Eu estou criando dois indivíduos, portanto, cada um tem sua característica. Essa minha resposta, apesar de sempre a mesma, ela é uma mentira. Eu vejo diferença entre criar meninos e meninas. O gênero é uma questão. Porque quando eu engravidei do meu filho, eu fiquei muito, mas muito aliviada de saber que no meu ventre tinha um homem. Porque eu tinha a certeza que ele estaria livre de passar por situações vivenciadas por nós, mulheres. Teoricamente, ele está livre, certo? Errado. Errado porque o meu filho, ele é um menino negro. E liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para sua escola, pegar uma condução, pegar um ônibus com a sua mochila, com seu boné ou com seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia ao ser confundido com bandido. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. A vida dele só não vai ser mais difícil do que a da minha filha. Com a Maria Antônia, eu me pego pensando o tempo inteiro quanto nós, mulheres, somos criadas para agradar. O quanto nos silenciam e o quanto nos desqualificam o tempo inteiro. Quando eu penso o risco que ela corre simplesmente por ter nascido mulher e negra, eu fico completamente apavorada. E o meu pavor, ele tem uma razão. Os números são muito alarmantes, mas nós temos algumas vitórias muito poucas, mas eu queria ressaltar uma. O número de feminicídio contra mulheres brancas, ele caiu. Ele caiu 9,8%. É muito pouco, porque a gente deseja para as nossas irmãs brancas, mas caiu. Já o número de feminicídio contra as mulheres negras aumentou 54,8%. É ou não para eu ficar apavorada? Sendo assim, a desigualdade social, a desigualdade entre gêneros e o racismo são, sim, problemas de todos nós. E não é só problema de gênero, não, porque até a condição sexual importa muito nesse país. O Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo. Maior inserção, inclusão, maior quantidade de negros nos seus quadros, isso não reflete uma empatia. Coloca mais uma vez o negro e a negra nessa postura de quem tem ali a cor de quem rouba, a cor de quem mata, a cor de quem trafica. Infelizmente a gente ainda está num tempo hoje que retorna ou mantém ou ameaça, inclusive chamando isso de mimimi, secundarizando, chamando de vitimização. Poderia ser pitoresco se não estivéssemos falando da nossa liberdade de ir e vir, do nosso direito à vida, né? Como se mulheres não morressem, mulheres não estivessem expostas às diversas formas de violência. Então, fundamental da gente dar uma paradinha nessa loucura que é esse lugar da vida diária de cada uma de nós, mas eu não consigo não tratar dos corpos que ficam no chão a cada hora que a gente consegue ou não consegue sair e entrar de Manguinhos, a cada hora que a gente consegue ou não consegue entrar ou sair da Maré, e de tantas favelas, né? A gente, pelos grupos aqui das redes sociais, está tendo problema também no Cantagalo. E aí, tentando juntar esse papel hoje do lugar do debate da figura pública com a nossa vida cotidiana, porque acho que é cada vez mais, para a gente não ser acusada, né, de vitimização, a gente tem cada vez mais ter elemento e estar com a nossa pauta qualificada. A primeira policial assassinada dentro de uma UPP foi uma mulher, e uma mulher negra, que perdeu a sua vida por esse estado de insegurança para todos nós.
Tão importante, nós mulheres estamos expostas a diversas formas de violência. E aí, principalmente nós, mulheres negras, e aí fico feliz dessa composição dessa mesa no qual nós cada vez mais estamos ocupando esse espaço. Fico feliz de olhar e ver mulheres negras aqui presentes, no lugar onde a gente não pode ficar só na base da pirâmide ou apenas estatísticas, que também é uma forma de violência colocada pelo IPEA, pelo IBGE. Nós recebemos menos, nós temos menos acesso economicamente, logo, nós rompemos menos com o ciclo da violência, né? Porque como é que rompe com o ciclo da violência? A casa-abrigo é importante, as assistências são importantes, a rede de proteção individual é fundamental, né? Quem não aqui que seja mãe adotiva, mãe com uma companheira, mãe com um companheiro, não precisa da irmã, da avó. Então, a nossa rede é fundamental, mas cada vez mais, e isso é um tema importante, porque senão a gente naturaliza as diversas formas de violência colocada, o Estado deve prover e a gente de cobrar esse lugar. Porque senão a gente naturaliza campanhas sexistas das cervejas, que também é uma forma de violência, a gente naturaliza o puxão no braço, né, para falar agora do carnaval que está tão perto. E a naturalização foram mais de 2.000 casos de mulheres que procuraram 190. Imagina quão subnotificado isso não está. Minha construção nesse lugar é da gente buscar formas de não naturalização dessa violência, desse tiroteio do dia de hoje. Como que essa mãe trabalhou? E aí é falar da mãe mesmo. Pedir licença ao irmão e ao outro companheiro que estava lá ajeitando o som, mas desse lugar que é nosso, desse lugar que somos nós mulheres, porque é a gente que vai estar fazendo a lista do que está faltando da compra da semana, é a gente que vai pegar, vai levar, é a gente que vai estar monitorando. Por mais que a gente esteja no século XXI e cada vez mais os homens tenham que assumir as suas responsabilidades, né, para além de pagar a pensão, porque boa parte está preocupado se está pagando a pensão porque pode ser preso, né? Mas não está preocupado com o uniforme, se o uniforme está de molho, se a roupa está lavada, se o lanche do dia. Isso recai sobre nós. Mas se recai sobre nós esse lugar do cuidado, precisa recair de nós também a perspectiva da resolução e da centralidade dessa pauta da política. Então, esse é um lugar que a gente precisa ocupar de desnaturalização e de compreensão do quanto que a gente precisa estar ocupando novos espaços, novos lugares públicos para conseguir falar sobre mortalidade materna, falar sobre a violência que essas mães estão expostas, falar sobre a violência que certamente Tatiane vai falar das ameaças do processo democrático e da relação que tem com a Previdência hoje, ameaçando nós, trabalhadoras e trabalhadores, né, do lugar que é essa vida na favela. E aí eu só fico pensando nas mães lá, Dona Jane, a Deise, tantas mães. A própria Patrícia acabou de falar da sua filha aqui, do quanto que a gente fica no nível de tensão e essa violência não aparece. A filosofia Ubuntu, que fala do debate da negritude, é uma relação onde ultrapassa o personalismo, onde o lugar fundamental é o da res pública e o lugar da coletividade, de trabalhar e pensar no outro, para o outro, com o outro. Acho que também no diálogo com a bancada que se coloca de maneira cristã, do Anel de Tucum, que fala da valorização da vida do pobre. Então a gente tem lado, tem classe e tem identificação de gênero. Saudar o setorial LGBT, a Indianara e todas as mulheres trans que estão aqui presentes. O velho Guimarães Rosa: quem castiga não é Deus, são os avessos. A minha preocupação, ministro Gilmar, é que os avessos venham a prevalecer sobre o argumento da norma clara da Constituição. Queria tentar evidenciar aos senhores que a importância desse tema, ele transcende aquela norma pura, de clara evidência, de facilidade literal. Ele transcende porque ele pega nas epidermes, e epidermes assim selecionadas, as epidermes dos pobres, dos pretos e dos periféricos, das mulheres pretas. Digo mais, porque o direito penal e a questão racial, eles são ligados. Basta ver que a luta hoje no Rio de Janeiro é que a presunção de inocência não se dê num processo apenas, ou seja, que a antecipação da pena não se dê no processo,
se dê nos becos da favela do Rio de Janeiro. A mensagem que aqueles que tendem a relativizar essa garantia fundamental, ela acaba tendo uma dimensão letal, porque o agente de segurança pública, ela acaba de dar holofotes a esse agente de segurança e ele antecipa a pena no beco da favela carioca. A presunção de culpa, ela se dá já pela condição racial de negro. Essa mesma condição que séculos atrás formou a cultura brasileira. Quando o negro andava pela rua, presumia-se que ele era escravo. Se discute aqui também a busca e apreensão coletiva, ou seja, onde se demarca um território como se fosse um campo de concentração, e lá se pode, com uma única sentença, com um ato judicial, fazer a limpa. E se antecipa nesse mesmo ato o inquérito, a acusação, o processo, a condenação, a execução da pena e a disposição do agente público de recolher, num ato só, pela simples condição de moradia periférica e de ter na sua cor preta. E essa presunção ela vai mais adiante, senhores. Me permita dizer aqui para toda a sessão, ela às vezes antecipa de forma dolorosa aquilo que aconteceu de forma absurda com Marielle. Essa presunção antecipada de pena faz com que Ágatas fique no meio do caminho. Há uma antecipação dessa presunção nos morros. De citar a Audre Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas dos Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão.